Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré nessa quinta-feira. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, né? Agradeço a todos os anjos guardiões. Esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, o objetivo dele é levar informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Né? Como eu tinha combinado, eu vou ficar sempre falando de alguns itens, né? Repetindo também eles. Nós sempre recebemos convite para o bem, porém não aceitamos. Por quê? Porque vivemos na caminhada do mal. Nós aceitamos porque a gente está preso ainda aos desejos mundanos do materialismo e às vezes não aceitamos. Então, queremos mais ficar na porta larga do que na porta estreita, né? Então esse convite passa despercebido para a gente. A outra informação é que o Mestre Jesus de Nazaré, ele envia missionários, né, para ajudar no nosso processo evolutivo aqui no planeta. Outra informação é que o André Luiz, ele fala que a eutanásia mata o nosso corpo e o espírito fica preso nesse corpo, e também a eutanásia mata as células do perispírito. Então a eutanásia só faz mal ao espírito. Então, quem tiver o livro, estude. Quem puder comprar, compre para estudar. Quem não possa comprar, entra na internet que tem vídeos falando sobre o livro, né? Então é isso aí, vamos estudar. Eu estou na terceira temporada estudando esse livro aqui, né? Estudando para o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né? A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, Evangelho Livro do Código, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Mais, a terceira o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, né? Comentário e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vou aqui falar sobre a instrução dos espíritos. O dever. Item 7. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo. Primeiro, a dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra no mais ínfimos detalhes, assim como os fatos elevados. Não quero falar aqui, senão, do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Então, o que ele fala aqui do dever, que o dever, o que ele é? O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Esse é o dever. Então o dever, ele começa quando as minhas atitudes não atrapalham a felicidade do próximo. E ele termina quando essas minhas mesmas atitudes não atrapalham a minha felicidade. Então esse é o dever. A virtude. Item 8, perdoe. A virtude, em seu mais alto grau, comporta um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que a desonram e os atenuam. Aquele que exibe sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade, digna desse nome, não gosta de se exibir, e é adivinhada, mas se oculta na obscuridade.
e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso e digno. Cura de Ares era virtuoso, e muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos, que fossem virtuosos, e se deixaram ir na corrente de suas santas inspirações, e praticavam o bem com desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. Então vamos entender aqui a virtude, né? A virtude ela pode ser do bem ou do mal, né? Então você tem essa separação. Eu estou querendo fazer essa comparação aqui. E aí ele fala que todas as qualidades essenciais constituem o homem de bem, dessas virtudes, né? Ele fala do ser virtuoso. Aí ele fala aqui que esse ser virtuoso ele pode ter um problema de querer se exibir daquilo que ele faz, né? Então Jesus, quando ele fazia uma cura, ele pedia para não falar que ele tinha curado. Quem te curou foi você mesmo, né? Porque os virtuosos, eles não gostam de apresentar as suas virtudes. Então ele olha para si mesmo, né? Nesse caso aqui, né? Então ele passa no meio das multidões, mas ele não é percebido. Então quando ele cita aqui esses dois nomes, né, que são conhecidos com vários espíritos que são conhecidos por Deus, que não são conhecidos por nós, né? E são muito virtuosos, né? Então é nesse contexto que ele fala sobre a virtude, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus, Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.